Pois é, estamos aí no mês de fevereiro, né? Está avançando aí o calendário e eu quero agradecer a audiência que nós temos tido e tem chegado manifestações a esse respeito no litoral, Capão da Canoa e Capão Novo. Quer dizer, Capão Novo, eu me lembro que Capão Novo, quando começou a TV a cabo, a NET fez uma grande experiência em Capão Novo, fechou lá e fez a primeira NET no interior foi em Capão Novo. Me lembro final da década de 90, né? Nos meados de 90, e lá realmente a NET era a grande atração, que foi quando o Antônio D'Amico, que foi empresário que criou o Capão Novo, teve essa grande ideia. O Antônio D'Amico com a RBS fizeram esse processo todo, quando a NET era de responsabilidade, era propriedade da RBS, e fizeram realmente essa experiência que serviu como um chamativo, né, Sérgio, para as pessoas adquirirem as casas, os apartamentos que estavam sendo vendidos, né, à disposição em Capão Novo, que foi uma praia modelo. Por exemplo, minhas crianças, meus 2 filhos, foram criados basicamente em Capão Novo, realmente era uma cidade isolada, lá tinha que ir a Capão, depois a Capão Novo, que era uma cidade, era uma praia que estava começando recém, e lá era praticamente uma praia fechada, né? É uma comunidade fechada. E realmente ali Capão estourou, e também Capão da Canoa, aí Capão da Canoa Velha, Capão da Canoa, grande audiência nossa, pessoal que está veraneando lá e vem a Porto Alegre e diz que nos assistem também. Bom, tem uma pessoa, Sérgio, que foi em São Paulo, né? Não estava acontecendo chuva aqui no Rio Grande do Sul, foi em São Paulo. Como é que estava a chuva em São Paulo, Lília? Muita chuva. E realmente chuva inesperada, né? Mas deu tudo certo. Eu estava, para o nosso telespectador saber, na 34ª edição do IFT, que ocorre sempre 4 vezes. IFT, o que é? É Instituto de Formação de Treinadores, e aí reúne pessoas do Brasil inteiro, inclusive. O Tite não estava lá? O Tite? Não. Tínhamos outras celebridades, mas outro o Tite não. Não é treinador de futebol, né? Não. E 35 participantes, a maior edição, mas deu tudo certo. Apesar da chuva, do dilúvio que tinha lá, deu tudo certo. Tá, o que nós podemos passar para o nosso telespectador? Em primeiro lugar, obrigado pela tua presença aqui, Sérgio. Tudo bem, Lili? Você está aí ainda, não tirou férias ou não? Não, ainda não. Fevereiro. Marília, um resumo do que aconteceu lá em São Paulo, então. Bom, então, no mínimo 4 vezes ao ano, o Massaro Gata, que é o professor, então, que é o formador de novos treinadores comportamentais a nível Brasil, ele é uma referência aqui, então ele reúne pessoas que já trabalham com palestras, com treinamentos, que são coaches também, e prepara essas pessoas para trabalharem de uma forma congruente, séria e realmente efetiva com treinamentos. Então, cada vez que eu vou, eu me surpreendo porque é uma nova edição com cada vez mais participantes. Uma nova adição de conhecimentos e preparo. Aí nós teremos novas edições em abril, depois em julho. A princípio está prevista 2 edições para julho. Então, realmente, esse negócio tem se expandido muito aqui no Brasil. Fora elogiaram também. muito, né? Acho bom tu não ter essas saídas muito frequentes, a participação aqui da nossa amiga Andréa Lemos, né? Que esteve aqui, foi muito elogiada. A altura, soube que ela foi muito bem, já vi a entrevista dela. Não, mas acredito que é muito melhor crescer junto do que crescer sozinho. Quando a gente consegue deixar um legado para as pessoas, é maravilhoso. Eu estou tentando provocar, não consigo. Ele está tentando me tirar do sério, mas ele não vai conseguir. Mas, Sérgio... Mas é importante isso aí. A gente sempre, quando indica alguém para substituir, a importância, a responsabilidade que a gente tem de que a pessoa dê certo é muito grande. Quando dá certo, é muito bom. Né? Mas aí sempre tem espaço para os bons, né? Quer dizer, o problema as pessoas acham assim, o cara teve sorte, estava com aquilo soltado para a lua. Não, a questão é de você criar o seu espaço, né? Essa é a grande verdade. Mas, Sérgio, estamos aí no começo do ano, praticamente, uma nova administração em Porto Alegre, e a gente sabe o seguinte, Porto Alegre é uma cidade que tem muitas carências. Não vou falar nem na segurança pública, que é uma tragédia nacional. O Estado, praticamente o Estado tem essa dificuldade. Exatamente. Como eu falei ali no comentário, né, eu não sou de pegar o pé de ninguém, mas na verdade, se tu pegar todas essas coisas de políticos que tiveram aqui, esse pessoal que teve aí, né, que eu já citei, nem quero citar, realmente ele acabou com o Brasil, destruiu o país, as instituições, o país está largado, está endividado e tal. E Porto Alegre não poderia ser uma exceção dentro desse quadro todo trágico, até cômico que nós vivemos. A cidade de Porto Alegre está hoje num problema muito sério, né, Sérgio? Que é, primeiro, a questão da infraestrutura da cidade. Buracos em todo lugar, obras inacabadas e o pior, pela avaliação do novo prefeito, nós não temos dinheiro para fazer absolutamente nada. E aí? Isso é um drama, né? Um drama para a população, porque até então essa informação não era pública. Né? Para quem estava de fora, está tudo bem com a prefeitura, tanto é que o vice-prefeito concorreu à reeleição, à eleição de prefeito,
E isso chama muita atenção porque não bastasse a dificuldade que o Estado está tendo, quer dizer, se nós entrarmos nessa espiral descendente aí com o governo municipal, nós vamos ter muitos problemas e sérios problemas, né? O governo assumiu com dificuldades financeiras, está sendo dito agora, se são verdades ou não, é o que ele tem de informação, está sendo contestada pelo Fortunati, né? Ontem eu vi uma contestação do Fortunati, acho que pelo Twitter até, e nós temos que ter essa preocupação, sem dúvida, até porque a prefeitura tem dívidas grandes com fornecedores, esses fornecedores dependem desses recursos para manter os seus negócios, pagar folha, recolher impostos, né? Sobreviver às empresas. Isso vai causar uma bola de neve aí muito grande. E a preocupação é muito severa com essa publicação do prefeito ontem. Sérgio, o CETSERGS trabalha muito a questão, claro, eu tenho acompanhado vocês, né, há muito tempo, e a questão da infraestrutura, porque a produção brasileira hoje, a distribuição da produção, ela é feita basicamente via rodoviária. E, claro, nas capitais, quer dizer, para entrar em uma cidade como Porto Alegre, você precisa ter escoamentos bons, né? Claro. Ruas, avenidas também que possam permitir que haja essa mobilidade da produção, enfim. E se vê que Porto Alegre está trazendo problemas muito sérios para essa questão toda da logística de vocês. Eu não entendo, Silvio, e quem nos assiste, a dificuldade, até entendo e não entendo, né, da EPTC, em mapear a cidade, porque, segundo eu sei, tem mais de 30 engenheiros a IPTC. Então, não é possível que nenhum desses engenheiros tenha capacidade de planejar a cidade com sincronismo de sinaleiras, com vias de acesso rápido aos bairros, porque o problema do desabastecimento é muito grande. É grande, sem dúvida. Por quê? A tecnologia hoje cada vez mais avançada, os caminhões maiores, caminhões mais modernos, a necessidade de consumo hoje, Porto Alegre expandiu muito, você não adianta sair do Lamy para comprar no centro de Porto Alegre, você tem que comprar no Lamy, senão vira um caos o trânsito. Então, desobrigar as pessoas a fazer isso é um papel do poder público municipal, né? E isso passa por um planejamento da cidade. Então, a gente encontra todas essas dificuldades que nós estamos falando aqui. Ruas estreitas, esburacadas, quando chove é um caos parecido com São Paulo, né? Nós estamos enfrentando também esse problema em Porto Alegre, e aí acaba tendo problema de desabastecimento e também um problema de alto custo do produto que a população vai consumir, porque cada vez mais aumenta o custo. Nós temos alguns picos que já vêm há muito tempo sendo negligenciados, né? O que é a entrada de Porto Alegre. Sem dúvida. É desesperador aquilo. Eu próprio participei de reuniões com a EPTC o ano passado, ficou programado que haveria uma modificação na Coronel Marcos, porque o trânsito ali está insuportável. Insuportável. Isso que o prefeito morava, né? O prefeito anterior morava na Zona Sul. Então, se fez todo um planejamento para começar em agosto e até agora não foi feito. Quer dizer, não adianta você sentar com a EPTC, tratar dos assuntos, deixar tudo combinado. Nós fizemos reuniões com as instituições da região ali, clubes, igreja, uma série de coisas para acertar uma modificação que atendesse à necessidade das pessoas que moram na Zona Sul. Ficou tudo certo e não foi cumprido. A gente fica assim, pasmo, tu citasse 30 engenheiros da EPTC, né? No final, quem acabou pagando o pato foi o presidente da EPTC, o Capelari. Eu não tinha lá grande admiração por ele, até por causa dessas questões. Quer dizer, na verdade, acaba isso sendo concentrado na figura do comandante. Claro, então, tudo que nós falávamos sobre IPTC e tal, o Capelari acabou absorvendo, quer dizer, e ele não soube, de certa maneira, assim, ter o discernimento de explicar essas coisas, né? Então, veja bem o seguinte, a questão da engenharia de trânsito em Porto Alegre. Eu moro no bairro Menino Deus e foi feita uma coisa ali impressionante, quer dizer, como tu disse, quer dizer, eles inviabilizaram os caminhões de serviço de pararem para prestadores, fornecedores, para descarregar, etc e tal. O volume, o número de, digamos assim, vagas de trânsito que já eram pequenas ficou praticamente inviável, não tem como parar ali, o comércio perdeu. Quer dizer, eu acho que isso aí tem que ter um estudo mais profundo sobre essas coisas. As consequências, né? Está na cabeça do burocrata, lá vamos fazer isso. Depois tem uma coisa, fizeram essa faixa de bicicleta, não tem nada contra ciclista, mas ali se tu vê, fica um dia ali, passa 2, 3 bicicletas. Quer dizer, então aí é que está o negócio, faz a coisa para atender um pequeno segmento, né, as minorias que estão impondo-se às maiorias e deixa de se atender a maioria.
Então é por isso que o bairro Menino Deus hoje começou a se desvalorizar. É falta de ouvir, né? Se puder, tiver a capacidade de ouvir, vai encontrar ideias novas, né, mais oxigenadas, porque ali na própria José de Alencar, aquele desvio para o ciclista ali que estreitou a pista para um veículo só em frente ao hospital, tudo bem, em frente ao hospital tem que ter o táxi, coloca o táxi um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, mas não faz aquilo que foi feito. Eu tenho certeza que isso não foi consultado, né? E como tu diz, a ciclovia ainda é incipiente, mas se tem que existir, que tenha que existir, mas planejada, com uma situação que não vá prejudicar, não tenha consequências como a gente está assistindo no Menino Precisaria Deus. ser ali, na José de Alencar. Tem tantas outras agora, opções. o grande problema é o seguinte, saber daqui para frente o que vai acontecer. Né? Nós já sabemos que, pelo que disse o prefeito Nelson Marquesa Júnior esta semana, já março, provavelmente, os funcionários públicos vão ter atraso em seus salários. E aí tem as corporações de trabalhadores, de funcionários públicos, né, dos mais elevados aos mais baixos da escala, que dizem assim, isso não é questão nossa, nós não temos culpa disso. Se não tem culpa na causa, tem a responsabilidade na solução desses problemas. Então não é reivindicando coisas, não é parando de trabalhar, não. A sociedade tem que se unir e saber que se não fizer isso, nós vamos cada vez mais para o fundo do poço. É a mesma coisa que nós sabemos, certo, com relação à reforma previdenciária. Hoje está assim, esse partido que você sabe que eu já falei aí, agora é contra a reforma da Previdência. Ele é contra tudo. Teve lá, não fez. E, aliás, ia fazer. Agora, quando é o outro que vai fazer, ele não deixa. Então, é esse o problema que aqui no Brasil as corporações defendem os seus interesses, né, e não o interesse da comunidade. Eu sempre digo, o Estado é para servir a sociedade, não para ser servido pela sociedade, né? Os caras acabam tomando conta do Estado e acham que ali é o seu feudo. É o feudo dele. E o resto que se dane. Não podemos viver nessa situação. Então, o negócio do presidente americano, Donald Trump, você sabe, eu tenho uma admiração por ele. Por quê? Porque ele está sendo um contraponto a essa questão do politicamente correto. Ele é um fruto disso, é um desafio, digamos assim, é algo que vem para uma resposta politicamente correta. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. A mídia, né, essa nossa mídia aí comprometida, irresponsável, uma mídia intelectualizada demais, sem nenhum compromisso com a sociedade, que passa a defender essas coisas. Então, o Trump, por exemplo, a primeira medida já beneficiou o Brasil. Tá? Essas questões que ele está colocando é uma questão de reconquistar, trazer de volta os grandes valores da sociedade americana, que foi uma sociedade que se pautou pela liberdade e responsabilidade. Por isso que ela foi, e ainda continua sendo, hoje menos do que já foi, a sociedade mais evoluída do planeta. Então ele está reconquistando o quê? O patriotismo, o amor à pátria que nós perdemos no Brasil. E quando se fala em patriotismo aqui, as pessoas, a questão, não tem nada de ditadura militar, não tem nada de ditadura. Porque, aliás, quem fala contra a ditadura aqui, adora as ditaduras fora daqui quando são da esquerda. Então, essa que é a verdade. É isso aí. Sérgio, obrigado pela tua presença aqui. Prazer também. Boa semana. Um abraço a todos. Carnaval. Só março aqui, parece que tem Carnaval, 28, né? Carnaval é 28 de fevereiro, né? Sim, em março, então. Praticamente em março. Então tá, vamos tentar sair. Um rápido intervalo, já voltamos.